E o Guará News de hoje começa falando das eleições de 2014. Há menos de um ano para as eleições, as alianças partidárias começam a se definir para o governo do estado. O principal nome de oposição hoje que o Guará News recebe é o pré-candidato ao governo do estado e também presidente da Embratur, Flávio Dino. Flávio Dino, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso jornal. Um prazer estar aqui, cumprimentar todos os telespectadores, a oportunidade de conversar com todos acerca desse momento que o Brasil e o Maranhão vivem, um momento de grandes conquistas, no caso brasileiro, no turismo, e no Maranhão essa nossa luta para que no próximo ano essas vitórias possam chegar aos lares dos maranhenses. Bom, já gostaria de começar a entrevista falando sobre, existem umas conversas adiantadas de uma aproximação do senhor com João Castelo. Essa história tem fundamento? Nós temos um bom diálogo hoje com o PSDB. Quando fui deputado federal, atuei em parceria com o PSDB em muitas questões e estamos levando esse diálogo agora para o plano eleitoral visando a 2014. Tenho tido muitas reuniões com as lideranças do PSDB, sob a coordenação do presidente estadual, o deputado Carlos Brandão, que é meu amigo, um grande companheiro, e tenho tido diálogo com outras lideranças, entre as quais, evidentemente, está o ex-governador, ex-senador, ex-prefeito João Castelo, uma liderança política de grande importância, e nós estamos buscando exatamente uma aliança ampla e esperamos contar com o PSDB nessa batalha de 2014. Para fortificar, não é? Exatamente isso, porque a tarefa de vencer as eleições e mais do que isso, a tarefa de transformar o nosso Estado não pode pertencer a um único partido. É uma coisa tão grande e tão importante e hoje tão urgente que nós não podemos querer ser donos desse processo. Por isso a gente precisa ter generosidade, solidariedade, assim como o grande Mandela teve, e quero homenageá-lo, que fez a passagem num regime de injustiça, que era o apartheid, o regime do racismo na África do Sul, e só foi possível conduzir essa mudança tendo o espírito aberto, de poder fazer um processo que não tivesse, claro, uma liderança, um programa, propostas, mas não tivesse esse sentimento de que pertencia a ele. Pelo contrário, o grande exemplo de vida que ele deixou a nós políticos foi exatamente este. O Maranhão vive exatamente uma quadra, um período histórico em que é necessário virar a página e, por isso, fortalecer esse projeto com muitos partidos, entre os quais, evidentemente, está o PSDB. E qual seria a participação numa possível chapa? Qual seria a participação do PSDB junto com o PCdoB? Nós temos uma mesa dos partidos aliados e o PSDB está se integrando ainda em processo de integração, porque é evidente que há diálogos preliminares para que nós cheguemos até essa definição. O livro do Eclesiastes, no capítulo 3, nos ensina, está na Bíblia, que há tempo para tudo debaixo do céu. E acho que o tempo das definições não chegou ainda, até porque nós temos um período legal que vai de 10 a 30 de junho do ano que vem. Até lá é a boa conversa e nós sabermos que o mais importante é não perdermos o foco do nosso compromisso fundamental, de unir forças capazes de vencer as eleições e transformar a realidade da população. Claro que o PSDB, pela sua tradição e força, tem toda a legitimidade de pleitear espaços na chapa majoritária, no eventual futuro governo, as coligações proporcionais de deputado federal e deputado estadual. Se o PSDB vier conosco, será tratado como um parceiro que irá sentar à mesa de todos os partidos para que a gente possa, no entendimento, chegar a uma configuração que seja vencedora nesse duplo sentido, vencedora eleitoralmente e vencedora na gestão, na administração. E como é que o PCdoB está contando com a ajuda, o apoio da presidente Dilma Rousseff? Eu integro o governo da presidenta Dilma e tenho... expectativa para isso? Eu integro o governo e tenho ajudado a presidenta Dilma e tenho feito o mesmo convite que acabei de aqui renovar em relação ao PSDB, tenho feito em relação ao PT. Há quem pense que isso é impossível, mas em outros estados, aqui mesmo no Maranhão, nós já tivemos, por exemplo, a prefeitura de Açailândia, que no mandato passado era governado por uma aliança do PSDB com o PT. No Acre, houve vitórias eleitorais, a vitória eleitoral fundamental contra o crime organizado
no Acre foi possível numa aliança PSDB-PT. Então, nós fizemos isso em 2006, quando da candidatura do governador Jackson, em que no segundo turno nós tínhamos o PSDB e o PT. Então, essa é a prova que é possível fazer, acho que esse é o caminho. Nacionalmente, cada um preservando a sua identidade, as suas crenças. Há entre nós quem apoia a presidenta Dilma, o governador Eduardo, o governador Aécio, o senador Aécio, e todas essas opções são legítimas e justas. E nós precisamos, no plano regional, fazer essa aliança ampla, democrática, com várias posições políticas, com um compromisso fundamental no Maranhão e no plano nacional, cada um seguindo o seu caminho. Flávio Dino, como é que ficaria a situação do PSB com o candidato Eduardo Campos, pré-candidato, nessa situação? O PSB é uma força fundamental na nossa aliança. O governador Eduardo Campos sempre foi muito solidário, e eu disse isso recentemente na Assembleia, com a presença dele, do governador Eduardo, que sou muito grato ao apoio que eu tive do PSB em 2010. Fizemos aliança em 2012, que permitiu a vitória. E o PSB é um partido irmão, companheiro do PCdoB, novamente, está assentado à mesa de negociação, está fazendo seus pleitos. O PSB indicou um candidato ao Senado, que é o atual vice-prefeito Roberto Rocha, e os partidos vão discutir. Eu não quero ser um novo coronel da política que vai decidir tudo sozinho. Nós queremos substituir o coronelismo. E todas as questões, eu mesmo disse numa última reunião que nós fizemos, muito recentemente, há cerca de um mês, eu disse que todas as questões estavam em aberto, ou seja, inclusive a vaga de governador. Não há uma definição agora, há uma pré-candidatura, que depende do apoio dos partidos, assim como de vice, do senador, dos deputados federais, estaduais, espaços de governo. O que é importante, Bianca, é você ter essa dimensão clara de uma atitude de diálogo, de compreensão, que todas as reivindicações são legítimas e que nós precisamos manter essa união. O senhor está falando sobre essa questão de buscar apoio e ajuda, fortalecer para juntar nisso em todo o Estado. E com relação à administração municipal, existe algum distanciamento? Nenhum, pelo contrário, eu tenho muita amizade e apreço ao prefeito Edivaldo. O que há é muita intriga, né? Essa intriga da baixa política, da pequena política, e eu acredito muito que o prefeito Edivaldo, nos seus 4 anos de mandato, vai fazer um bom governo, como já tem iniciativas concretas sendo feitas, e tenho certeza que ele vai continuar a melhorar a sua administração. Tem anunciado conquistas. Na próxima semana, o governo federal, com a nossa ajuda, vai anunciar novos investimentos na cidade de São Luís, na área do esporte. Então, não tem distanciamento nenhum, pelo contrário, eu tenho muita solidariedade e eu tenho muita lealdade. Essa coisa de quem fica mudando de lado toda hora, eu realmente acho que não é o caminho. Você tem que ter um lado, e eu ajudei na vitória do prefeito Edivaldo e continuo ajudando na sua administração. Flávio Dino, existe uma especulação de que o governo estaria planejando uma forma de uma eleição indireta para colocar o pré-candidato Luiz Fernando. O senhor, como jurista, isso é possível? Olha, acho que, em primeiro lugar, esse é um assunto da Assembleia Legislativa. Nossos deputados ligados à oposição, do PCdoB e de todos os partidos, estão lá lutando para que não haja nenhum golpe. E para que não haja golpe, é preciso que a lei seja respeitada. Infelizmente, nós assistimos a um golpe recente, que foi a escolha do ex-vice-governador para o Tribunal de Contas, visando exatamente preparar essa manobra de criar uma espécie de governador biônico, indireto, né? Acho que isso não é muito condizente com as boas práticas democráticas, porém, esse é um assunto a ser decidido pela Assembleia, e é papel meu como cidadão e como membro da sociedade maranhense pedir à Assembleia Legislativa, como faço agora, que garanta o cumprimento da lei e que haja um resultado justo, né? Que haja uma eleição democrática. E uma eleição, para ser autenticamente democrática, decidida pelo povo, é preciso que ela se dê em igualdade de condições. O Flávio Dino está aqui no Guarani News. A gente vai falar de política, mas também eu gostaria que o senhor deixasse, como última pergunta,
como foi esse trabalho como presidente da Embratur, o ano está se encerrando, e com relação ao aumento de turistas vindo para o país, o senhor conseguiu isso? É um grande êxito de um trabalho que nós fizemos na Embratur e os parceiros públicos e privados. Quero aproveitar, Bianca, e deixar minha homenagem, minha mensagem a todas as empresas e profissionais do turismo do Maranhão, que lutam muito em condições muito difíceis. Infelizmente, esse esforço nacional produziu esse recorde da história do turismo e da economia do turismo no nosso país, de 6 milhões de turistas estrangeiros. Isso significa a entrada de recursos na nossa economia praticamente equivalente às exportações de papel e celulose ou de automóveis, para que possa ser aferida a importância hoje da economia do turismo. São mais de 10 milhões de postos de trabalho, de empregos. Estamos numa dimensão de crescimento bastante acelerada. Fizemos com êxito a Conferência da ONU Rio+20 em 2012, depois a Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco. Em todos esses eventos eu estive presente, ajudando a coordenar, ajudando a organizar, e foram exatamente esses eventos globais, com mais o acerto de políticas voltadas ao turismo cultural, ecoturismo, turismo de aventura, turismo de negócios e eventos, e, claro, o segmento lazer, sol, praia, que possibilitaram esse recorde que tenho certeza que vai se confirmar no próximo ano com a realização da Copa do Mundo. Com problemas, é claro, porque ninguém tem varinha de condão para magicamente fazer com que a Copa se dê num país ideal. É evidente que problemas aconteceram, estão acontecendo e acontecerão, mas tenho certeza que vai prevalecer a capacidade realizadora do povo brasileiro e o turismo vai continuar a crescer. Espero que continue a crescer no Maranhão também, porque é com certeza uma diretriz fundamental no novo projeto de desenvolvimento do Estado é fazer com que a economia do turismo e a chamada economia criativa, de um modo geral, que abrange o turismo, a cultura, as artes, possam também ser vistas como uma atividade lúdica, de prazer, de lazer, enfim, de fruição das coisas boas da vida, mas também uma atividade econômica que gera emprego, renda, oportunidades para milhares de trabalhadores e empreendedores no nosso estado. A mensagem, portanto, é de muita gratidão à presidenta Dilma pela oportunidade de dirigir um órgão tão importante, que tem 47 anos de trabalho. Isso, um trabalho nacional e internacional, né? E um aprendizado para mim, sem dúvida nenhuma, esses 2 anos e meio que estive em Embratur. Em janeiro já comuniquei à presidenta Dilma e à ministra Gleisi Hoffmann que irei me dedicar a essa batalha pré-eleitoral aqui no estado, e por isso já comuniquei a ela que, claro, com o meu agradecimento, que em janeiro deixarei Embratur para me dedicar integralmente a esse trabalho de união, de conversa, de diálogo e de mobilização da sociedade, para que esse sentimento de esperança seja muito vivo no momento eleitoral. E o Guará News recebeu o presidente da Embratur e pré-candidato ao governo do estado, Flávio Dino. Flávio, eu gostaria de agradecer a sua presença e dizer que a TV Guará está sempre aberta para as suas declarações. Eu agradeço a você, Bianca, toda a equipe, deixar um abraço ao diretor Roberto Albuquerque e aproveitar para desejar um Feliz Natal e um ótimo 2014 para todos que nos assistem nesse momento, e em outros momentos estaremos aqui novamente. Um grande abraço. Muito obrigada e boa sorte para o senhor. Obrigado.